Pois bem, Dutra. Cara, é o seguinte, esse tipo de informação não tá acontecendo simplesmente por conta da pandemia e afins. É algo que já acontece há um bom tempo, cara. Porque simplesmente, Dutra, vamos ser sinceros aqui um com o outro. Eu já fiz isso. Você provavelmente já fez isso, Dutra. Seu namorado já deve ter feito isso, Dutra. Sua mãe, nossa mãe, todo mundo já deve ter feito isso pelo menos alguma vez na vida. Porque o que que acontece? Existe dois tipos de mentira. A mentira boa e a mentira ruim. Porque, por exemplo, Dutra, eu posso mentir pra você por eu estar fazendo uma surpresa pra você, por exemplo. Digamos que seja seu aniversário e eu esteja elaborando uma surpresa, uma festa, por exemplo, pra ti. E eu não queira que você saiba, por simplesmente ser uma surpresa. Então eu posso mentir pra você caso você pergunte alguma coisa e esteja desconfiado. Então eu simplesmente posso mentir. Isso é um exemplo de uma mentira boa, uma mentira normal, por algum motivo. Mas também existem as mentiras ruins, cara. Porque o que que acontece, Dutra? O que que acontece? Rolou aí, cara, uma pesquisa recente falando o quê? Brasileiros, é isso mesmo. Dentre muitos no mundo, os brasileiros estão liderando, no caso, são os que mais contam mentiras durante uma paquera. A gente não tá falando sobre festas de aniversário, sobre surpresa, não. A gente tá falando simplesmente por questão de paquera, chavecar outra pessoa, dar aquele namorico e afins. Simplesmente por esse ponto. E aqui na pesquisa feita, como também cita na matéria algumas porcentagens, diz que os brasileiros, isso aí, os brasileiros são os que mais mentem. Qual que é a sua opinião sobre isso, cara? Ah, mano, assim, eu acredito que isso não tá errado, porque você vai lá no, sei lá, um Tinder da vida, eu nunca usei, então eu não sei como funciona. Você vai lá, abre e o perfil da pessoa tá: eu sou professora não sei do que e tudo. Aí você não vai querer deixar algo como assim, você vai falar assim: eu sou professora de faculdade e tal, pra deixar mais impressionante. Aí no fim você não é uma professora de faculdade, é uma professora de ensino fundamental, mas você queria chamar a atenção, porque meio que quando você fosse paquerar, você queria usar uma coisa um pouco melhor pra impressionar a outra pessoa. Ou, por exemplo, os homens falar que tem aquele tanque, mas quando você vê um gordinho, quanto tempo que... Nada contra, tá, galera? Nada contra. Mas geralmente é o que acontece. Eu já vi vários casos. Tenho amigas que ficam reclamando disso, mas que usam essas porcarias. Mas eu acredito que é um negócio já casual, meio que se tornou uma rotina no nosso país. Justamente. Esse exemplo da foto foi realmente uma boa. Por quê? Porque acontece muito isso. E por que acontece muito isso? Porque a gente vê várias vezes pegadinhas no YouTube, a fim de pessoas tentando se passar por mulheres, ou homens no caso, se passando por mulheres para tentar trollar aquele cara, ou mulheres fazendo vice-versa, ou criando perfil falso. Por quê? Porque a gente sabe que acontece isso totalmente. Muitas das vezes, por exemplo, no caso que você citou do Tinder, lá você pode criar uma biografia do seu perfil, adicionar outras fotos e afins. E lá você pode colocar o que você trabalha, quais são os seus sonhos, o que você mais gosta de fazer e tal. E o algoritmo do Tinder vai filtrar, pelo menos assim ele diz, vai filtrar ali as outras pessoas com o seu tipo de perfil, com o tipo de pessoa que você procura. Então o que acontece aí? Você colocando esse tipo de biografia, por exemplo, eu nem viajo, não tenho jeito pra viajar, eu coloco lá que eu curto viajar, por exemplo, pro outro cara achar que eu sou uma aventureira, um aventureiro, a mulher achar que eu sou aventureira e tal. Isso acontece? Acontece muito, cara, tu não tem ideia. Ou simplesmente pra eu me passar de alguém show da bola, ou alguém pra se passar por alguém que curte um monte de coisa. Eu posso colocar lá, por exemplo, eu gosto de ver filmes, séries e tal, animes e tal, como se fosse alguma coisa que eu fizesse de hora em hora. Beleza, você pode até fazer, cara, você pode até fazer, mas aí entra aquele problema, que muitas vezes, cara, é a maioria. Pode acontecer de você realmente, o que você escrever lá, ser verdade, ser real, ser verdadeiro, pode ser. Mas a maioria das vezes é que não, cara. Muitas das vezes nas fotos, por exemplo, as fotos, principalmente em aplicativos como esses, as pessoas já vão tirar a foto, ali a selfie e tal, já pensando no olhar das outras pessoas. O que as pessoas vão olhar para a foto e o que elas vão achar, porque você quer causar ali a boa impressão. Isso é errado? Não, não é errado, mas é um exemplo de uma mentira.
é um exemplo de uma mentira que já acontece nesses aplicativos. É errado? Não, não é errado, porque a gente quer realmente passar essa boa impressão fora até mesmo do aplicativo, seja um WhatsApp e afins, então não é errado. Mas o ponto que entra aqui é que, geralmente nesses aplicativos, esse errado acaba se alastrando muito. Acaba entrando para um ponto em que a pessoa foge dela mesma, foge de ser ela mesma para tentar se passar por outra pessoa. Ali, ainda nessa questão de foto. Aí depois entra essa questão de mensagens, por exemplo, que a matéria aqui ainda cita. Dá até uns bons exemplos. Por exemplo, você entrou ali no Tinder, dá o exemplo do Tinder. E você conseguiu achar uma pessoa legal que curtiu ela e você, no caso você curtiu ela e ela também curtiu você. Aí deu match. Aí você vai lá conversar com ela. Aí a pessoa pode te chamar pra sair. Aí você vem dá aquela desculpinha que, como a matéria que cita, que muitas das pessoas dão algumas desculpas pra poder deixar outra pessoa interessada. E eu não vejo onde isso pode ser legal. Porque, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo do Dutra. O Dutra chama pra sair. Beleza, tem tudo bem. Agora vamos pegar de acordo com essa matéria. Eu não quero, mas eu quero deixar o Dutra mais interessado, por exemplo. Aí eu dou alguma mentira pra ele. Não, Dutra. Hoje eu não tô afim, hoje eu quero ver, sei lá, Vingadores. Vingadores ganhou bilheteria e tal, hoje eu quero ver Vingadores, Dutra. Então hoje não vai dar pra sair. Então esse é um exemplo que a matéria dá aqui de que muitas pessoas fazem esse tipo de mentira pra você fugir, mas ao mesmo tempo querer deixar pessoas interessadas. Mas aí existem outros tipos de mentiras que é simplesmente que você não quer fazer nada. Você não gosta da pessoa, você não quer fazer e tal, ou você tá num dia que você simplesmente quer descansar e você mente pra pessoa lá. Então acontece, também está aqui nas porcentagens, de acordo com a matéria feita, no caso, de acordo com a pesquisa. Então existem inúmeros tipos de mentiras, cara, e também semelhantes com o que o Dutra citou de estar aqui, por exemplo, que é o que muito acontece. Cara, como tu disse, na questão assim, de você não querer sair mesmo com alguém, você inventa que você vai ter uma reunião, por exemplo. Mas na real você vai ficar só em casa, você não vai nem sair. Você é aquele cara que nem sai de casa, você fica dando. Você abre o aplicativo, você quer encontrar alguma pessoa pra você se relacionar, um homem, uma mulher, tanto faz. Vai cada um por cada um. Mas você acha a pessoa legal, mas você sabe que você não tá legal pra sair agora. Aí você inventa uma desculpa pra não deixar a pessoa triste, mas não ficar mal consigo mesmo. É aquilo. Você sabe que você tá mentindo, mas porque você gostou da pessoa, mas você não quer que ela se sinta mal, porque você não se sente bem consigo mesmo. Então, fica naquela. Mas isso é cada um para cada um. Tem pessoas que podem fazer para melhorar várias outras coisas, respirar um pouco, dar aquela relaxada, aceitar em si mesmo o que você quer, não ter que ficar contando mentiras para tentar impressionar alguém para uma coisa, porque se for para realmente amar, eu acredito que seja feio, seja gordo, seja baixo, seja o que for, cara, a pessoa que você vai amar, e ela for te amar realmente, ela vai te aceitar de qualquer jeito. Tu pode ser um traste, mas se a pessoa gostar de você, vai gostar, tá ligado? Não precisa querer impressionar sendo outra pessoa, se sendo você mesmo, você consegue. Essa é a mensagem, tá ligado? É algo que você tem que se aceitar. Não adianta nada você querer ser outra pessoa. Um Dutra filosófico, mas não tá errado, cara. Realmente não tá errado. Complementando mais o exemplo que você citou de, por exemplo, a pessoa acaba mentindo pra dar aquela respirada e relaxada. Vamos dar um exemplo rápido, um exemplo bem curto. Por exemplo, digamos que você tá em uma relação ali, você com outra pessoa, seja homem ou mulher. E essa outra pessoa, ela curte sair todos os dias, por exemplo. Na segunda-feira ela quer ir no cinema, na terça ela quer ir comer alguma coisa, na quarta ela quer comer um sushi, na quinta ela quer ver um Netflix, na sexta tal. Isso toda semana. Toda semana sair pra algum lugar e tal. E cara, vai chegar algum dia que você vai estar cansado de sair assim à noite, principalmente se for algo rotineiro. Se toda segunda for no cinema, se toda terça for ir comer alguma coisa, se tornar algo rotineiro, você vai acabar se cansando. Isso é um bom exemplo. Então, em algum momento, caso isso aconteça, você vai acabar dando aquela mentirinha pra você dar aquela descansada, dar aquela respirada, sem querer alastrar o seu companheiro ou companheira, alastrar a outra pessoa. Mas
bem como citado do Dutra, o ponto não seria somente esse. Claro, você vai acabar soltando alguma mentirinha e tal, mas o ponto não seria simplesmente isso. O ponto seria simplesmente ser você mesmo nesse quesito. Nessa questão de mentiras. Porque, por exemplo, nessa mesma situação que eu citei, o ponto-chave seria simplesmente de você com outra pessoa, conversar com essa outra pessoa, e ali em um meio de conversas entre as duas, criar um sentido num contexto em geral de, por exemplo, na segunda a gente pode continuar indo no cinema, caso tenha algum filme assim e tal, caso seja no dia. Mas aí na terça, cara, a gente fica de boa, tranquilo e tal, faz uma outra coisa diferenciada na quarta também, aí só na quinta a gente sai de novo e tal. Então é um tipo de conversa em contexto que pode ser feito, saca? Sem precisar necessariamente de mentira. Por que se não acontecer isso, Dutra? Voltando novamente, por que se não acontece esse tipo de conversa? Vamos dar um exemplo de que continua acontecendo isso. Na primeira semana fez tudo isso à noite, na segunda semana fez tudo isso à noite, na terceira, na quarta, na quinta, fez ali uns 2 meses, bicho, tu tá cansado. Aí tu vai culpar a outra pessoa, sendo que a outra pessoa tá fazendo tudo isso por você, cara. Simplesmente por você. A pessoa pode ser simplesmente bacana, legal e afins, fazendo isso por você, mas você simplesmente começou a detestar a pessoa, por exemplo. Isso é um exemplo que pode acontecer. E você continuando mentindo algumas vezes, alguns dias vai chegar algum dia que tu vai extrapolar, cara. Vai chegar algum dia que você vai acabar explodindo de tantas mentiras que você ter feito, sendo ela boa ou ruim, mentindo pra não deixar a pessoa ruim, por exemplo. Então algum dia isso vai acontecer se não rolar conversas e afins, fora dessas mentiras, sendo boa ou ruim. Então esse é o ponto que dando uma complementada a mais na mensagem do Dutra. Porém, Dutra, a gente acaba fugindo um pouco do contexto, mas ainda está no sentido, na linha do trem, ali nos trilhos. Então, no mais, Dutra, siga isso, cara. E até a próxima.